Para você ter um jogador do tamanho do Samuel Lino, você tem que abrir a carteira. É o que é. O mundo, como diz o André, bem-vindo ao mundo adulto. Sabendo, né, que ele recebeu a camisa número 16, que é a mesma camisa que o Felipe Luiz utilizava, o João Guilherme até pontuou isso, falando da responsabilidade e tudo mais. Diante desse ponto, André, ele chega com status para ser protagonista? Claro. Tem que ser pelo peso, né, do investimento. Claro, não, e pela qualidade dele, pelo deserto que é o lado esquerdo do Flamengo, vai, assim, eu acho que assim, o impacto dele vai ser notado com meia hora dele em campo. 30 minutos vão ser suficientes para ver a diferença. A não ser que ele esteja muito assim, tenha muita dificuldade de adaptação, esteja muito fora de sintonia. Se ele entrar ligado minimamente em forma, em 30 minutos vai se perceber qual é a diferença dele para Michel e Cebolinha. Não vai precisar mais do que isso. E aí eu tenho a informação, é lógico que ele está falando ali para Flamengo TV, né? Chegando na apresentação, aí vai falar todo, né? Assim, não, pô, o Flamengo me convocou, não tem como dizer não ao Flamengo e tal, mas vamos falar o mundo real. Ele quer voltar, ele quer ser convocado para a seleção, tá? Ele veio para tentar disputar a Copa de 2026. Ele sabe que ele tem grande chance de sobrar aqui, jogando no Brasil. Ele está vendo o Flamengo ser a base da seleção em várias convocações, independentemente de treinador. E, lógico, Felipe Luiz. Uma outra coisa que o Saúl falou e que passou batido, e que a gente também tem que considerar o seguinte: o jogador viu o que o Flamengo fez na Copa do Mundo de Clubes em termos de bola jogada. Não teve resultado? Beleza. Mas assim, ele olhou, o jogador olhou e identificou, pô, isso aí não é o futebol que se joga normalmente no Brasil, não. Não é aquele jogo que consegue ganhar do europeu todo mundo atrás, dando ligação direta para frente. Tem jogo ali, né? Principalmente no jogo com o Chelsea. O Saúl falou sobre isso, né? E eu acho que isso também deve ter contribuído. Pô, se eu for para lá, não vou jogar um futebol arcaico, eu não vou descer o meu nível de futebol. Não, eu vou jogar no meu nível. Eu acho que isso também pode ter contribuído. Mas em relação ao Samuel, sem informação, tá? Ele quer jogar a Copa do Mundo do ano que vem e tá vendo no Flamengo a oportunidade pela visibilidade e pelo que os treinadores têm feito. Vendo, analisando, porque é aquela coisa, ele pode até pensar assim, de repente o treinador nem estava me vendo. Estava acompanhando o jogo do Flamengo, o analista da seleção, por causa do Léo Ortiz, por causa do... bom, agora não tem mais o Gerson, né? Mas enfim, por causa de outros jogadores, por causa do Pedro, enfim, e Alexandro, os jogadores de defesa, né? Danilo e tal. Mas, e se eu me destacar? Se eu me destacar, eles vão me ver também, né? E aí aumenta a minha chance de ir para a Copa do Mundo. Pesou muito isso na escolha do Samuel Lino. Provavelmente foi o projeto, tem sido, na verdade, o projeto esportivo de maior convencimento que o Boto deve estar utilizando para alguns, né? Essa questão da visibilidade olhando para a Copa do Mundo daqui a um ano. E uma das declarações dele também, Bernardo, além dessas aí que a gente acabou de assistir, é quando ele falou assim: eu já tinha outras conversas com outros clubes da Europa e eu não esperava, e o Flamengo veio com força. Quando o Flamengo vem com força e boas condições, é difícil dizer não, porque é o maior clube do mundo e eu vim para disputar títulos. O meu sonho é ganhar títulos com essa camisa e, claro, a visibilidade da seleção brasileira, que é justamente o que o André Rocha aqui pontuou. Ele chega, conforme o André falou, o Samuel Lino chega basicamente com o mesmo critério de qualidade, de facilmente ser perceptível como o Jorginho, porque o Jorginho, em 20 minutos, o torcedor já falava, cara, é muito diferente, vai sobrar no Brasil. Samuel Lino tá na mesma pegada? Tá, jogador desse nível aí. Eu acho o valor que o Flamengo pagou pelo Samuel Lino baixo, diante daquilo que ele pode entregar. Não é muito, não é muito. Tanto que ele é um jogador que teve proposta ali do Napoli, que é o atual campeão italiano, né? Quando saiu a notícia do Samuel Lino, até a gente estava empolvorosa ali no nosso grupo de WhatsApp, né, da S1 Live. Falei, gente, isso está acontecendo de fato?
Porque eu imaginava o São Paulino ali, um jogador na faixa dos 30, 35 milhões de euros, com 25 anos de idade. Não imaginava de verdade, se o Flamengo pagando 22 milhões de euros. Ah, mas é muito dinheiro. Mas é o que é. Para você ter um jogador do tamanho do São Paulino, você tem que abrir a carteira. É o que é. O mundo, como diz o André, bem-vindo ao mundo adulto. E o Flamengo pode gastar esse dinheiro. Tem toda a condição de gastar esse dinheiro. Isso é capitalismo, gente. Tá? Mesma coisa, vivemos num país miserável. Vivemos. A situação social do Brasil, a crise social do Brasil, ela não é de hoje, é desde 1500, né? Particularmente ali desde o século XIX, né? Quando Dom João VI chegou ao país, né? Por N fatores sociais. Isso não impede o cara de comprar se ele tem dinheiro para comprar um carro legal, se ele gosta de carro e sair andando pela rua com um carro maneiro. Qual o problema? Se ele fez por onde, de forma lícita, ganhar o dinheiro dele, qual o problema? Se eu fosse rico, talvez eu tivesse um carro legal, sei lá, não sei. Não ligo muito para isso, mas não tenho de gastar dinheiro para comprar um carro maneiro. Então, o Flamengo pode pagar para ter o São Paulino, tá? E eu acho que, repito, foi um valor baixo pelo que eu acho que ele vai entregar. Como disse o André, vai ser uma surpresa enorme se esse cara não entregar. Enorme. Daquelas bem desagradáveis até. Porque ele tem muita bola. É uma contratação hoje, tá, comparando com o cenário de 2019, mais impactante, para falar de um jogador de posição semelhante, do Bruno Henrique. É uma contratação mais impactante do que a do Bruno Henrique. Se vai render o que o Bruno Henrique rendeu ali, é outra história. Essa é outra história. Mas em termos de impacto, ela é mais impactante do que a do Bruno Henrique. E até diante disso, tem 2 comentários aqui, primeiro do Sávio e outra, talvez para o Samulino, o nível de dificuldade para ele aqui no Brasil é até menos do que na Europa, bem provável, tá? É sempre... Não sei em relação ao Campeonato Espanhol. Eu faço minha ressalva em relação ao Campeonato Espanhol. Você tem Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, eventualmente o Villarreal, né? Que já é um time de um orçamento menor, mas o Villarreal tem uma boa gestão ali e tal, mas tem muito time ruim. Tem muito time ruim na Espanha. E o futebol espanhol é muito solto. Não é um futebol, tirando esses gigantes aí, não é um futebol de muita pegada, não. Sim. Então, não acho assim que dê para se balizar muito pelo Campeonato Espanhol, não. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.